Olá, e é com grande prazer que estamos aqui para trazer uma grande novidade. O programa Câmara Entrevista, uma iniciativa da Câmara Municipal de Extrema em parceria com a TV Câmara, um canal de comunicação criado com muito carinho, com conteúdo real e entrevistas especiais. E o nosso entrevistado de hoje tem muita história para contar. Dr. Enes Donizete Silva nasceu na cidade de São Bernardo do Campo, formou-se em medicina pela cidade de Valença, que fica no Rio de Janeiro. Ele tem mais de 40 anos dedicado à experiência profissional na área médica em alta complexidade. É pai de 2 filhos, tem 63 anos e ele ajudou a escrever uma importante página na história de Extrema. Doutor Enes, uma boa tarde, muito obrigado pelo senhor estrear aqui com a gente no Câmara Entrevista. Bem, Léo, eu sou médico anestesista e eu tenho uma atividade assistencial no Hospital Sírio-Libanês. Normalmente eu começo 6, 6h30 da manhã todos os dias, né? Isso independente de ter algum procedimento ou não, eu prefiro chegar mais cedo no hospital, por conta do trânsito de São Paulo. Normalmente eu vou até 8, 9 horas da noite. E eu costumo dizer que a agenda de anestesista, além daquela que já está lá agendada, escrita lá com os procedimentos de rotina, ela está sendo criada por alguém, pelos cirurgiões, clínicos, até pelos próprios pacientes. Eu tenho vários pacientes em que meu número consta da lista dele. Então, assim como ele, quando ele precisa de um ginecologista, de um cirurgião, ele me procura como anestesista. Aí 2 vezes por semana eu venho para Extrema. Todas as quartas-feiras e sextas-feiras eu venho para cá, trabalho aqui o dia inteiro e normalmente eu saio de casa às 4h30, 5 horas, 5h30 da manhã. Prefiro chegar aqui também cedo por conta do trânsito também aqui pela Fernão Dias. E aí a partir daqui a gente desenvolve nossas atividades durante todo o dia. O senhor chegou a criar 2 ONGs, inclusive outras instituições de pesquisa. Queria que o senhor falasse sobre essas experiências. Legal, Léo. Eu entendo o seguinte, né? A gente não está num país com muitas oportunidades para todas as pessoas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que eu sou uma pessoa privilegiada. Eu vim de uma família pobre. Meu pai e minha mãe eram pessoas muito simples, mas conseguiram educar todos os filhos. E a partir daí, eu entendo que quando você vai crescendo e você vai despontando na vida, você tem que ajudar outras pessoas, tem que buscar colaborar com outras pessoas. E é um país que não dá, às vezes, muitas oportunidades. A gente cansa de ver e cansa de sentir isso. Então, tem 2 tópicos que eu, na verdade, entendo que eu poderia contribuir mais com as pessoas. Com o meu conhecimento, desde quando eu me formei, em 1980, lá na Faculdade de Medicina de Valença, e depois eu comecei a trabalhar com pacientes de alto risco, então eu acho que tem uma bagagem boa nesse tema. Um segundo tema que está muito ligado a esse é a questão da segurança do paciente, gestão do risco. A gente trabalha com isso todos os dias, né? Então eu trabalhei com 2 focos, né? Eu tenho 2 ONGs, né? Uma é a Fundação para a Segurança do Paciente, que eu ajudei a criar e hoje eu sou o presidente da fundação, e tem um outro canal que é o Paciente de Alto Risco. E além disso eu participo de uma ONG também chamada Zoé, que é uma ONG que faz expedições lá no interior do Pará. A gente sai daqui em vários médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, uma série de voluntários, e a gente vai lá para atender a população ribeirinha, atender algumas populações de índios isolados também, e a gente conta lá com uma estrutura do município, com um hospital que a gente ajudou a reformar, e é onde a gente exerce nossas atividades. Há 3 anos, doutor Enes, o senhor foi convidado pelo atual prefeito João Batista da Silva para coordenar algumas ações voltadas para a área da saúde, um plano de saúde. Aí veio a Covid. Isso. E queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi o foco nesses projetos, como é que foi esse trabalho? Perfeito. Quando o João me chamou, existia para mim um dado muito claro, né? Eu conheço Extrema. Meu pai veio para cá em 1980, comprou um sítio, depois ele morou durante muito tempo aqui, mas minhas 2 irmãs residem aqui, né? Uma é a Solange, que está lá no cartório, a outra é a Arlete, que está junto aí, atuando como enfermeira aqui no município há muito tempo. E eu tenho uma ligação forte com o Extrema, sempre tive uma ligação muito forte com o Extrema. E eu vi o desenvolvimento da cidade nesses últimos anos, né? E quando o João conversou comigo sobre uma oportunidade de falar um pouquinho sobre saúde neste contexto hoje global, isso a gente estava 3 anos atrás, estava longe do Covid, muito pelo contrário. E a gente estava naquele momento entendendo o seguinte, saúde ou doença? A gente vai voltar nesse tema depois, né? Mas assim, saúde ou doença, qual é o foco que você vai trabalhar? Porque hoje o mundo inteiro trabalha com a lógica da doença e não com a lógica da saúde. Sim. Eu crio hospitais, eu sou medicalocêntrico, hospitalocêntrico, exames, uma série de coisas. Quando você fala de saúde primária, principalmente, tem gente que torce o nariz, acha que é uma submedicina, que é um subcuidado. Pelo contrário, né? Então, quando o João me chamou,
E primeiro quando eu vi o trabalho que tinha sido feito aqui nas unidades básicas de saúde na atenção primária. É um serviço absolutamente de primeiro mundo, sem nenhuma dúvida. E eu insistia com o João o seguinte, falei, João, acho que dá para a gente trabalhar com alguns aspectos um pouco diferentes. Não dá para a gente separar a atenção primária, secundária, terciária da média e alta complexidade. É assim mais ou menos até que o Ministério da Saúde está dividido. Dá para a gente juntar coisa aí. Dá para a gente aproximar a especialidade e a alta complexidade lá da atenção primária. E a gente começou a discutir isso. E eu acho que isso foi o que me trouxe para cá. E no meio do caminho, a gente foi colhido de surpresa pelo Covid. E ele falou, olha, você está aqui para fazer esse projeto, mas me ajuda aqui no Covid? Bate pronto. E a gente tem trabalhado nisso. Sim, o senhor inclusive coordenou a equipe de combate ao Covid. Como que era formada a equipe no senhor na época? Como é que era o cenário da Covid nesse período? Perfeito. A gente, de certa forma, assim, a doença, a forma como ela explodiu pelo mundo afora, estava, de certa forma, sendo prevista pela medicina alguns anos atrás. A gente sempre entendia, quando a gente estuda epidemiologia, quando a gente estuda virologia, quando a gente estuda algumas áreas da medicina, que em algum momento a gente ia ter alguma grande catástrofe pelo mundo afora. Há 50 anos atrás, você pegar um avião para sair da China era um negócio muito complicado. Hoje, na verdade, o mundo deixou de ser um mundo, ele é uma aldeia global, né? E, consequentemente, as pessoas circulam para cá muito mais facilmente. Então, de repente, a gente imaginava que em algum momento isto ia fazer com que explodisse no mundo, de repente, uma epidemia. Se tivesse uma doença que tivesse, do ponto de vista de transmissão, uma alta taxa de transmissão, a gente podia ter uma catástrofe pelo mundo afora. Já existia, na verdade, não só esta premonição, mas existiam, na verdade, programas estruturados dentro de alguns países, dentro dos seus departamentos de saúde, ministérios da saúde, estruturados e organizados para combater uma pandemia se ela acontecesse dessa forma. E então, assim, na hora que apareceu o Covid, ele começou com aquelas taxas de crescimento e reprodução da doença em inúmeros locais, facilmente, tão rapidamente, em tão pouco tempo, ficou evidente para muitos de nós o seguinte: aquilo que a gente estudava lá atrás como talvez uma premonição aconteceu. Isto aqui vai virar uma catástrofe. E é exatamente isso. Só que uma coisa, Léo, é você ter uma catástrofe dentro de uma estrutura de saúde organizada. Entendi. A outra coisa é você ter uma catástrofe numa estrutura de saúde desorganizada. Sim. E a gente sempre teve dúvidas e restrições em relação ao sistema de saúde brasileiro. O SUS sempre foi atacado, a saúde suplementar também foi atacado. Então existia, na verdade, dúvida se esse sistema ia, de certa forma, suportar essa pressão. Agora vamos fazer um paralelo aqui. Se eu morasse nos Estados Unidos, o que eu imaginaria? Gastando em torno de 23 a 26 mil dólares por cada habitante como PIB da saúde por ano, é isso que os americanos investem por ano em saúde, independente de saúde suplementar e coisa. Só para você ter ideia, aqui no Brasil, se a gente considerar a saúde suplementar e a saúde pública, a gente investe na saúde suplementar perto de 2 mil dólares, 2.200 dólares, e na saúde pública menos de 650 dólares. Então veja a brutal diferença. Então você falava, pô, aquele país está preparadíssimo para isso. E a gente viu taxa de mortalidade de Covid em Nova York de 75%, 80%, 85%. Faltava, os doentes morriam na rua. Então, mesmo os sistemas de saúde mais estruturados e organizados, sofreram muito com isso. E aí a gente aqui tinha dificuldades, porque a gente olhava o cenário e via que faltavam algumas coisas. A gente sabe que ao longo da pandemia muita coisa surgiu de mito, de fake news. E ouvia-se falar que comer alho, óleo de gergelim, combatia o tratamento, enfim. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância da comunicação, que foi uma ferramenta muito importante no combate da pandemia. Perfeito. Assim, a primeira coisa, quando a gente tem uma grande crise, a primeira coisa, o que a gente fala, tem que montar uma sala, a gente chama de sala de situação ou sala de gestão de crise. Ou seja, é um local em que você vai reunir gente entre aspas, que vai fazer execução, gente que vai fazer estratégia, gente que vai comunicar, gente que vai trabalhar com a
lá na linha de frente, o pessoal lá da infantaria, vamos dizer assim, gente que vai armazenar e comprar coisas. Ou seja, você tem que distribuir funções tarefas. específicas, né? Funções específicas. E aí, a partir dali, você tem que fazer aquelas reuniões periódicas e entender todo o cenário e o que é que você vai ter que mudar. Pois bem, a gente não fez isso no Brasil. A gente fez em pouquíssimos lugares, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. A comunicação falhou porque falhou todo o processo da gestão talvez da crise. porque ainda era desconhecido a real causa da Covid? Veja, vamos apagar a Covid, né? Vamos colocar uma situação agora que é, de repente, uma epidemia local aqui. Meningite, a gente teve uma epidemia de meningite no país nos anos 70. Se a gente for olhar do ponto de vista catastrófico qual era o esperado, porque do ponto de vista de transmissibilidade é tão transmissível quanto o Covid. Sim, lógico. Como é que a gente conseguiu conter aquilo? Primeira coisa, isola. Procura as pessoas que ficaram doentes, isola as pessoas, coloca no hospital, vê os contaminantes, trata os contaminantes, cerca a coisa de tal forma, dá um monte de informação e comunicação. Tinha TV naquela época, tinha rádio naquela época, teve comunicação, teve alertando a população sobre os riscos daquilo, controlou a doença. Vamos fazer um outro paralelo agora com a gripe espanhola, que no comecinho do século XIX lá, assolou o mundo afora e não tinha comunicação. Pelo contrário, as pessoas tinham medo, não tinha vacina. Então aquilo matou muito mais gente. No Covid, o que a gente esperava? Que a gente já tivesse evoluído em relação a esses aspectos. Porque, de certa forma, esses planos de catástrofe existem já estruturados dentro dos governos. Sim. Porque ele pode entrar numa guerra, numa revolução, ou num processo qualquer de desintegração e desestruturação da sociedade. Então ele tem que saber como conter isso. E o pilar importante nesse aspecto é a questão da comunicação. E a gente viu que a comunicação ela foi truncada, porque ao mesmo tempo que ia lá no começo lá o Mandetta dizer para a televisão, olha, temos que fazer isso, fazer aquilo outro, assim por diante, tinha alguém dizendo, não usa máscara não, pode sair na rua, não, precisa tomar vacina, não, precisa comprar vacina. Então era uma informação diametralmente oposta da mesma estrutura. Ou seja, a mesma estrutura de governo estava dando duas informações absolutamente disparatadas e diferentes uma da outra. Em quem eu acredito? No Mandetta e naquele povo que todo dia, que estava fazendo sala de situação, estava fazendo sala de crise. Ia lá para frente da televisão, com aquele trio lá, e mostrava a real situação. E ele falava, quando a gente tiver a primeira transmissão comunitária no país, a doença chegou até nós. A partir daí, nós vamos trabalhar com R, que R é o número de pessoas que você consegue infectar com uma pessoa doente. Isso vai ser fundamental. Então, ou seja, existia, na verdade, ali uma grande guerra na comunicação. E, ao mesmo tempo, algumas coisas que poderiam nos ajudar, que era, na verdade, a gente ter... É lógico, você fala assim, olha, você acorda no dia seguinte, aparece o Pelé na televisão, falando, olha, gente, esse negócio é muito grave, fiquem espertos, fiquem atentos a isso, usem máscara, tomem esse cuidado, e assim por diante. Você olha, o cara é um ídolo, Sim. O cara está falando que está preocupado com aquilo, você vai seguir. Então, ou seja, a gente precisa de lideranças positivas nessas situações e que mostrem um caminho, né? E ali se confundiu muito, porque determinadas lideranças positivas foram taxadas como Sim. pessoas escrupulosas, inescrupulosas, pessoas que querem, na verdade, manipular você. Olha, não precisa disso não acredite no Drauzio Varela, não acredite no fulano, não acredite no ciclano. Então, veja, furou aí. E na hora que se fura nisso, fura em muito mais coisa. E passado quase 3 anos do início da pandemia, que avaliação que o senhor consegue traçar atualmente? Olha, eu acho que a gente sempre tem que tentar fazer do limão a limonada e não do limão ao limão, porque ele vai ser azedo e vai ser amargo. Então tá bom. Então, como fazer do limão a limonada? Essa epidemia pode acontecer novamente? Pode. Com outros vírus? Pode. Ok. O que eu vou fazer a partir de então? Primeira coisa, controlar a fronteira. Segunda coisa importante, descobrir qual é a forma de transmissão e como você pode conter. Terceira forma, como é que eu vou fazer um teste rápido para detectar essa doença nas pessoas? Quarta coisa, como é que eu vou disseminar esses testes e achar os pontos de vulnerabilidade? Por exemplo, Extrema. Por que Extrema era um ponto vulnerável? Porque circulam milhares de pessoas que não são da cidade aqui pelo dia a dia, que vêm de fora trazer caminhão, Sim. trazer entrega, fazer coisa, vem buscar mercadoria. Então ele é do Rio, é de Minas, é de fronteiriça norte, também. Exato, fronteiriça. Então, ou seja, aqui, na verdade,
acaba sendo uma cidadela, de certa forma, opa, aqui tem pontos aqui de fragilidade. Então tá bom, como é que eu vou fazer? Eu tenho que comunicar com as indústrias. Então olha, esses são os riscos, esse é o processo. E olha, tem uma linha rápida aqui. Teve qualquer probleminha, ligue nesse número aqui 24 horas por dia que a gente vai dar orientação e vai dar ajuda. Ou seja, construir um processo de certa forma, de controlar a situação. Tá bom, se a situação ficar descontrolada, o que nós faremos? Então, ou seja, eu acho que essa pandemia vai ajudar a gente a organizar melhor o nosso sistema de saúde para as grandes catástrofes. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ajudar também a entender que a gente tinha fragilidade. Porque, Léo, na hora que eu tenho que comprar da China e da Índia remédios, porque só eles fabricam os sais, que é a base do remédio, mas por que aconteceu isso? Os americanos não produziam, os europeus não produziam, o Brasil não podia produzir? Poderia, mas por quê? Era tão mais barato lá que você foi sucateando a indústria nacional. Então a indústria nacional voltada à indústria da saúde, no Brasil, ela é sucateada. Mas ela é sucateada também em outros países. Então agora tem que existir uma grande discussão. Como é que eu vou reestruturar esse parque? Sim. Como é que eu vou fazer o seguinte? Só para você ter ideia, aquela máscara N95, que ficou famosa, todo mundo usava, que era uma máscara que filtrava melhor, mais cara, assim por diante. O preço daquela máscara, Léo, normalmente é em torno de 60, 70, 80 centavos de dólar, que era o preço que a gente pagava nos hospitais. Aquela máscara chegou a ser comprada por alguns hospitais, pelo meu inclusive, por 25 dólares. Até mesmo a máscara convencional? Máscara convencional que a gente não fazia aqui. Então é um negócio absurdo. Você fala, máscara, né? Mas não tecido, é algo mais sofisticado. É a indústria do petróleo, é a indústria de plástico, é a indústria de outras coisas que a gente negligenciou nesse meio tempo, que a gente vai ter que revisar agora. E mais, uma outra coisa que é básica quando a gente fala de epidemia, vacina. Então você tem que ter, a gente desorganizou o nosso sistema de produção de vacinas, mas pior do que isso, a gente desorganizou o Programa Nacional de Imunização, que era um programa ímpar. O mundo inteiro vinha aqui observar e ver como era organizado, porque a gente conseguia aqui vacinar 120, 140, 180 milhões de pessoas, por exemplo, contra a gripe, muito tranquilamente. Efetivamente. E a gente deixou isso de lado, né? Nesses 4 anos também isso foi negligenciado. Passou mais de um ano e meio, sem o diretor nacional do Programa Nacional de Imunização. Como é que você vai deixar, olha, a Bayer faz o seguinte, vai ficar sem CEO, vai ficar sem o presidente durante os 2 anos? Mas não tem problema não. A gente vai tocando aqui a empresa e assim por diante. Não vai funcionar. Você tem que ter um núcleo executivo estratégico. Sim, lógico. E se você não tiver isso, vai por água abaixo. Exatamente. Uma outra pergunta. O prefeito ele assinou recentemente um decreto que cria uma estrutura de gestão de clínica do município. Isso. O senhor que é um entusiasta da área, como é que vai funcionar esse setor? Olha, a primeira coisa também, para juntar as coisas, né? A gente conseguiu ter sucesso nessa pandemia, por quê? Porque diferente de outros locais, a gente tinha executivo, legislativo, judiciário e o time da saúde olhando no mesmo sentido. Exato. Então a gente não tinha que convencer as pessoas, né? Por dezenas de vezes eu vi o João Batista, das vezes que a gente precisou da Câmara aqui, do Núcleo de Saúde, com o Lúcio e com o Valderrama, a gente teve um super apoio da promotora Rogéria, a gente teve um super apoio em decretos, às vezes, polêmicos. A gente fechou a cidade, a gente afastou, a gente retornou às aulas. Toque de recolher. Então, assim, houve um suporte, um apoio institucional muito bom. E aí fica mais fácil você, de certa forma, discutir. Você não está gastando energia convencendo as pessoas de coisas que são absolutamente ilógicas. Nesse contexto, eu acho que quando a gente vai agora para a gestão da clínica, e o que é isso, né? Então, na verdade, assim, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é o paciente diabético, o paciente hipertenso no Brasil, tá? A gente tem mais ou menos em torno de 7 a 8 e até 14, 15, 16% da nossa população tem diabetes e tem hipertensão. É um número brutal. Estou falando aí de milhões de pessoas que têm diabetes, milhões de pessoas que têm hipertensão. Essas doenças, elas têm níveis de agressividade com o organismo e de acometimento. A gente chama isso tudo de doenças crônicas não transmissíveis.
hipertensão, diabetes, aterosclerose, obesidade, várias dessas doenças. Elas tomaram o lugar das doenças infecto-parasitárias nos últimos anos, que a gente melhorou com a vacinação. Sim. E, de certa forma, elas rivalizam ali com as causas de morte associadas ao câncer. Mas eu pedi para chamar a atenção do diabetes e o hipertenso. O diabético e o hipertenso, o que ele tem que ter? Primeiro, reconhecer a doença dele, reconhecer a gravidade da doença dele, e essas doenças, elas agridem vários sistemas no nosso organismo. Diabético, a gente já cansou de ver gente diabética ficar cego por causa do diabetes, ter um problema cardíaco, ter um infarto por causa do diabetes, ter um derrame por causa do diabetes, ter a falha nos rins por causa do diabetes, ter comprometimento na circulação e perder pé, perna e membros por causa do diabetes. Então ela é uma doença agressiva de forma absolutamente universal. Agora, quando o diabetes ele começa a mudar as características dele, existem sinais e sintomas no nosso organismo que são muito sutis inicialmente e que dá para a gente perceber essa mudança na chave, na hora que ele se torna uma doença extremamente agressiva. Então, só para você ter ideia, tem um examezinho que a gente faz lá da função renal e que a gente olha lá uma substância lá e fala, esse rim daqui a alguns anos vai falhar, vai ficar insuficiente. O corpo fala? O corpo fala, ele avisa para você, ele avisa antes. Eu pego um aparelho que é uma lanterninha especial que eu coloco no olho da pessoa e faço um exame chamado fundo de olho. A gente costuma dizer que os olhos são a expressão da alma, e são mesmo. Por quê? Porque lá no fundo de olho, quando a gente olha com essa lanterninha, a gente enxerga um monte de veias e artérias. O nosso organismo funciona assim. Isso que a gente olha aqui é uma veia. Isso que eu pego o pulso aqui é uma artéria. Eu consigo enxergar a veia e a artéria dentro do fundo de olho. E existem características no fundo de olho que dizem é um diabetes leve, moderado, grave. Então eu consigo ver pelo rim e pelo fundo de olho. E é um exame simples, relativamente simples de fazer, e que serve para fazer um estadiamento da doença, entender qual é o momento daquela doença. Se eu estou na fase de mudança, eu preciso de mais especialista. Eu preciso do nefrologista olhando esse cara aqui, já que ele pode fazer uma insuficiência renal daqui a uns anos. Como é que eu vou fazer agora para preservar o rim dele por mais tempo? Se ele está começando a alterar as artérias no olho, está alterando as artérias no cérebro e no coração. Como é que eu faço para prevenir, para reduzir a chance dele ter um derrame, para ele ter um infarto? A gente costuma chamar isso de uma medicina multimodal. Uma medicina que, na verdade, eu trago outros especialistas para olhar o mesmo paciente. Agora, imagine eu chegar aqui e falar assim, olha, fique tranquilo, você tem diabetes, você marca uma consulta hoje com o clínico, semana que vem com o nefrologista, na outra semana com o cardiologista, na outra semana com o oftalmologista, ele vai ficar maluco, ele vai ter que ir em 7 ou 8 portas aí para marcar as consultas. E a gente já viu que essas falhas pioram, que é o acesso e a rapidez com que você trata. O que o mundo inteiro está começando a achar? Que na hora que você aproxima esses núcleos de especialidades da atenção primária, eu encurto as viagens desse paciente. Eu faço um estadiamento nele inicial e aqui, naquele lugar, lá onde ele mora, perto naquela unidade básica de saúde, será onde ele vai se cuidar, com todos esses especialistas. Você vai falar assim, ué, mas você vai mandar cardiologista, nefrologista? Não. Lembra que eu te falei, é o fundo de olho, é um exame. São coisas que a gente usa hoje, usando esse recurso aqui, a chamada telemedicina. Determinadas coisas dessas aqui, eu posso juntar as imagens e posso mandar para um consultório de um oftalmologista que vai analisar 100 exames de fundo de olho e vai dizer, ô Enes, esses 5 aqui, separem. Esse aqui eu preciso de ver aqui no meu consultório. Mas você já passou, já viu, já examinou. Você lá, o agente de saúde já sabe o que aquela pessoa está tendo, qual o cuidado que ele vai ter. Aí aquele doente usa 7, 8 remédios, 10 remédios às vezes. Você tem que ter alguém de uma estrutura chamada farmácia clínica. O que é isso? É a mesma farmacêutica que vai ajudar ele a falar, vamos organizar o seu dia a dia dos seus remédios? Isso tem que tomar tal hora, tem que beber isso com alguma coisa, comer isso com alguma coisa. Aí a farmacêutica coça a cabeça e fala, para beber, comer, tem uma nutricionista do lado dela. Esse time é um time de
especialistas e um time de profissionais de áreas diferentes, atuando perto do paciente, próximo do paciente, ajudando ele a manter a saúde dele, a fazer prevenção e promoção, não a tratar da doença. Porque se for tratar da doença, eu mando ele só lá na farmácia de Minas pegar o remédio. E a gente já viu que isso não resolve o problema. Exatamente. Então a gestão da clínica é você colocar próximo do paciente aquilo que ele precisa para o seu cuidado, de uma forma global, e como é que eu posso entregar isso da maneira mais simples e mais fácil para ele. E ao mesmo tempo, eu vou fazer esse trabalho junto com o agente de saúde, porque eu vou agora melhorar a capacitação desse agente de saúde, para ele entender que quando ele for na casa daquele paciente diabético, a primeira coisa que ele vai olhar, sabe qual que é, Léo? Ele vai mandar ele tirar o sapato e vai olhar entre os dedos dele. O paciente diabético começa a perder a perna quando você tem algumas lesões entre os dedos dele, que são características, e quando ele muda um pouco a cor do pé em relação a algumas coisas. Uma informação importante. Esse paciente, dali a 8, 10, 12 anos, vai perder esse pé e essa perna se ele não intervir naquele momento. Então a gente costuma dizer o seguinte, o melhor jeito de examinar alguns pacientes é olhar as coisas mais simples. Então, essa é um pouco da gestão da clínica que a gente está fazendo. E aí o que a gente está fazendo com esse mesmo time? A gente tem uma estrutura na cidade que a gente já chama de território norte, sul, leste, oeste, mapeamento, né? Exatamente, das unidades básicas de saúde. Eu pego um representante médico de cada um desses lugares, pego um enfermeiro de cada desses lugares, nutricionista e fisioterapeuta, coloco na mesma sala. E a gente vai começando a discutir todos os pacientes da cidade que têm alguma doença crônica não transmissível. Então nós estamos fazendo um mapeamento da cidade com um prontuário eletrônico que a gente adquiriu recentemente. Mais uma super obra aí do time aí da prefeitura, aí, com o João Batista à frente aí. Em que a gente fez? A gente vai ter um prontuário eletrônico. Então agora eu vou ter um prontuário com muito mais informações. Só que ele pode ser multiplamente compartilhado. O agente de saúde vai ver esse prontuário. Sim. O especialista vai ver, vai ficar fácil. Quando ele for no pronto-socorro, eu vou ficar sabendo. Quando ele for no hospital, eu vou ficar sabendo. Hoje, essas informações... Um sistema de informação integrada, né? Integrada, essas informações elas são separadas. Mas na hora que você junta isso, na hora que você faz uma super anamnese, você vai separando em níveis de cuidado na população. Então, por exemplo, o que eu tenho que oferecer para toda a população? Programas voltados à redução de peso. Eu tenho que oferecer para toda a população programas voltados à redução de alguns hábitos e alguns vícios. Álcool, tabaco e outras coisas. Isso serve para todo mundo. Para quem que eu tenho que oferecer cuidado em relação ao paciente diabético de alto risco? É aquela população diabética de alto risco que está lá em cima na pontinha da pirâmide. Então, pensando numa pirâmide agora, eu coloco toda a população embaixo e vou fazer políticas de saúde voltadas para toda a população. E à medida que vai ficando mais sofisticado, eu vou usando essa estrutura outra aqui. Então, essa é um pouco da gestão da clínica, que foi o que o João Batista assinou um decreto aí e criou. Ótimo. Depois da pandemia, podemos citar alguns avanços na área da saúde e também para a classe médica, do ponto de vista social. Será que a gente aprendeu muita coisa com tudo isso? Aprendeu, Léo. Assim, a gente aprendeu, eu acho que a duras penas, né? Porque todas as vezes que você tem uma pandemia como essa, a gente tem histórias aí que são de cortar o coração. Sim. Né? Então, uma das coisas que eu prezo, por exemplo, eu gosto sempre de informar o familiar do paciente que eu estou fazendo anestesia de como é que estão evoluindo as coisas. E eu tenho por hábito sempre fazer uma videochamada no final da anestesia para falar para que o próprio paciente fale com o familiar, como é que ele está se sentindo e como é que ele acordou. A gente pode acompanhar que muita gente entrou nas unidades de terapia intensiva, mal, foi entubado e a família nunca mais conseguiu falar com essa pessoa. Então eu acho que hoje a gente aprendeu que a gente pode se comunicar melhor. Existem formas de comunicação efetivas que não vão trazer risco de ninguém de ser contaminado e que vão ser mais eficientes. Não dá mais para você pensar numa unidade de terapia intensiva em que você põe o doente lá dentro e esquece, a família esquece. E eu vi isso recentemente. Eu vi isso há 2 semanas atrás, numa UTI de uma cidade aqui perto, acerca de uma pessoa que eu conheço.
Então, a minha sensação é que as pessoas demoram, às vezes, para aprender algumas coisas. Então, eu acho que as ferramentas ligadas à telemedicina, teleconsulta, uma série de outras coisas, vieram para absolutamente ficar. A outra coisa que eu acho importante foi essa, eu diria que esta otimização de espaço que a gente fez aqui. A gente tinha, na verdade, o hospital municipal que praticamente ele estava lá só construído. A gente ativou esse hospital municipal, fizemos internação clínica, fizemos unidade de cuidado crítico, fizemos hemodiálise. Então, durante um tempo ali, no hospital municipal, a gente criou um verdadeiro hospital de alta complexidade, com profissionais e com um time. Importamos algumas pessoas, trouxemos recursos e, olha, não ficou devendo a ninguém, porque as taxas que a gente tem de letalidade e mortalidade, letalidade é número de casos positivos que você teve na cidade e número de óbitos. A nossa taxa de letalidade no Covid aqui foi uma das mais baixas do país, menos de 0,6. E a nossa taxa de mortalidade hospitalar, que em alguns lugares do Brasil chegou a ser de 75% a 80%, é isso que eu estou falando mesmo. Em alguns lugares chega a 75% a 80%, em alguns lugares de terapia intensiva. A nossa não foi bem abaixo de 10%. Isso mostrando o seguinte, dá para montar um time, organizar um sistema de saúde, desde que você tenha foco, planejamento, organização, vigilância, indicador e discussão. E um time está sempre pronto ali para ajudar o outro ali. A gente conseguiu montar isso. A gente integrou a atenção primária, o pronto-socorro e o hospital em unidades. E quando a gente viu que essas unidades não iam dar conta, a gente criou as unidades sentinela. A unidade sentinela que a gente criou no segundo recrudescimento da crise, a gente pensou ela no dia 24 de dezembro. 24 de dezembro à tarde. Dia 25 à tarde ela estava funcionando e operacional. Imagina isso. Falar, isso se foi em Boston. Você fala, nossa, foi no sistema de saúde municipal da Prefeitura Municipal de Extrema. É possível fazer. Tem que ter estrutura, tem que ter suporte, tem que ter apoio, tem que ter gente te ajudando a organizar isso, claro. Você tem que dar funções para as pessoas, confiar nas pessoas. E a gente conseguiu. E ninguém ficou aqui, pelo contrário. Extrema, na verdade, virou o hub de todas as cidades aqui por perto. As pessoas virou uma referência, né? Vinham para cá porque sabiam que aqui iam ser cuidadas, iam ser tratadas. Então, de inúmeras cidades aqui por perto, nós viramos, na verdade, a grande salvação do ponto de vista do cuidado. Exatamente. Em muitas cidades do país, o SUS, a rede pública, eles, por muitas diversas vezes, sofreram ataques, né, com o objetivo de tirar a credibilidade tanto do sistema quanto dos profissionais, como o próprio uso da máscara, a vacina. Como é que o senhor analisa essa situação? Então, eu acho que o SUS, assim, quando a gente olha o Sistema Único de Saúde no Brasil, a gente tem que entender o tamanho desse negócio. Por exemplo, quando a gente fala de cobertura vacinal, o SUS oferece cobertura vacinal para toda a população brasileira. Você pode até tomar vacina de cachumba, sarampo, num laboratório particular, numa clínica particular, mas o governo te oferece isso. Vacina para gripe, o governo te oferece isso. Então imagina um sistema de saúde que tem uma cobertura universal desses milhões de pessoas e nesses rincões do Brasil afora. Assim, existem poucas similaridades. Praticamente a gente tem quase como a Europa aqui dentro, do ponto de vista de o sistema de saúde do Brasil é uma referência mundial, né? É uma referência mundial. Então, acho que assim, primeiro o SUS mostrou o seguinte, que ele tem resiliência, que ele aguentou esse tranco. Segunda coisa importante, em alguns momentos ele se superou em relação àquilo que eram as expectativas negativas que você tinha. Demonstrou dificuldades, demonstrou algumas falhas? Demonstrou, mas com certeza o resultado final foi muito mais satisfatório do que aquilo que a gente pudesse colocar como pecados aqui originais. Agora, tem um pecado original, o SUS tem subfinanciamento no país. O sistema de saúde pública no Brasil é subfinanciado, está absolutamente claro, foi mais subfinanciado ainda. Segunda coisa, a gente ainda precisa de mais recursos e mais, de certa forma, integração e interação com as entidades privadas. Isso é lícito. Isso a gente viu em São Paulo, um processo capitaneado pelo Banco Itaú, que era o Todos pela Saúde, um instituto que deu um suporte, deu apoio, comprou recuo, comprou equipamentos, materiais, dotou, treinou hospitais pelo Brasil afora,
mostrando o seguinte, dá para ter uma parceria público-privada Sim. absolutamente isenta de interesses. Ah, mas teve aqueles hospitais meio picaretas que foram formados, não sei o quê. Veja, de novo, depura o processo. Não diz que esse processo é ruim na raiz. Não, esse processo foi ruim naquele lugar onde não tinha o quê? Vigilância. Onde não tinha o quê? Auditoria, onde não tinha indicador, onde não tinha um programa de saúde, um programa estruturado bem feito, onde não tinha um programa de uma licitação bem feita e que pudesse, de certa forma, olhar aquilo de perto. Ah, mas teve gente que comprou loja de vinho que vendia ventilador. Nós somos oportunistas, que você vai ter em qualquer Sim, situação qualquer área, de crise. né? Exato. Mas não nega o processo. Exatamente. Não nega o processo. O que você tem que fazer é corrigir isso e melhorar. Então fica evidente o seguinte, não dá para combater uma pandemia dessa sem um processo de gestão claro e transparente, bem organizado e da forma como a gente está fazendo aqui. Ou seja, nós vamos fazer dessa forma. E aí eu acho que, mais uma vez, eu acho que o time aqui da Câmara que presta um serviço, que abre um canal de possibilidades, é o seguinte, olha, vamos ter uma crise, estamos passando por uma crise, primeira coisa, vamos todo mundo para a televisão. Porque a televisão local aqui vai ser vista pelas pessoas. Exatamente. E aí nós estamos falando de nós, que vivemos aqui. E aí vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Porque às vezes quando ele fala, mas está acontecendo lá no Rio de Janeiro, está acontecendo lá em Manaus, faltando oxigênio. A realidade é próxima. Exato. A gente só não passou por falta de oxigênio aqui porque a gente previu. A gente construiu, montamos, a gente colocou um tanque maior, substituímos os torpedos por um sistema de entrega semanal, mas a gente sabia que isso era um risco que podia acontecer. E precaveu. Isso. Doutor Ianes, a gente está chegando ao final da entrevista, né? E antes de encerrar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a vacina. A gente avançou? Falta um pouco para chegar no modelo ideal? Então, a vacina, as pessoas têm que entender qual é o objetivo. Se eu tenho uma infecção, eu tomo um antibiótico porque eu estou com uma infecção. Eu tomo um antibiótico e vou melhorar da infecção. Ok. Quando eu tenho uma doença viral que se transmite muito, não adianta só eu tomar o antiviral, o antibiótico para o vírus. Não vai adiantar. Por quê? Porque ela vai ser de fácil transmissão. Mas pior do que isso, quando eu tenho uma pneumonia, eu vou tossir, vou ter febre, vou escarrar amarelo, vai ficar fácil fazer o diagnóstico. Doenças virais, elas são uma faceta diferente. Às vezes você tem pessoas que estão com a doença e não tem nenhum sintoma. A gente chama dos assintomáticos. Como é que eu vou chegar nessas pessoas assintomáticas? A primeira coisa que eu faço é pego aquela pessoa que fez o diagnóstico positivo e investigo pelo menos 8 ou 10 pessoas em torno dela. Onde ela trabalha, que padaria que ela foi, que bar que ela foi, onde você andou nas últimas 48, 72 horas, 96 horas. Muito bem. Vou buscando aquela cadeia de contatos dela e investigo a cadeia de contatos. E eu vou achar, com certeza, 2 ou 3 mais casos positivos naquele time lá. E muitas vezes assintomáticos. Então, a primeira premissa é essa. É você ter um sistema de buscar os contaminantes, isolar, identificar. Na hora que você tem isso, aí você começa a trabalhar isso, só que aquilo não vai resolver a sua pandemia. Por quê? Porque aquele vírus vai continuar circulando. Tem um jeito de resolver? Imunidade de rebanho. Teve um deputado do Rio Grande do Sul que diz que vai resolver isso. É só todo mundo ter a doença. Não. A gente viu que não adiantava, que a imunidade de rebanho, com bilhões de casos pelo mundo afora, a gente não resolveu o problema. É vacina. A primeira vacina que a gente criou foi vacinas com vírus da varíola. A gente injetava vírus nas pessoas, vírus vivo, para estimular a defesa e aquilo fazia anticorpo. Só que agora, em meses, vários laboratórios sintetizaram a vacina, com diferentes níveis de proteção. E vacina é remédio da sociedade, não é um remédio do indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Quando 80% a 85% da população brasileira tiverem tomado as suas 3 ou 4 doses relacionadas a isso, ou até a 5ª dose para aquela população, eu vou ter a população imunizada em relação a isso. O que significa isso? Nós vamos fabricar tanto anticorpo, que aquelas formas dos vírus que vão, de certa forma, sobrevivendo, né, que vão fazendo as suas mutações, eles não vão mais encontrar terreno para crescer. E aí a pandemia desaparece. Então, determinadas pandemias se resolve com vacinação. Determinadas pandemias a gente resolvia há 150 anos atrás queimando as pessoas.
era a peste. Queimavam as casas das pessoas, queimavam as roupas das pessoas, queimavam as pessoas e isolavam aquelas pessoas lá num determinado lugar e deixavam elas morrer sozinhas. As pessoas com lepra no passado. A gente não tem mais espaço para fazer algo desse sentido. Isso é um genocídio. Então, assim, é nesse contexto que as vacinas assumem um caráter extremamente importante hoje, porque elas são a principal ferramenta que a medicina dispõe para fazer com que você, que tinha uma expectativa de vida de 40, 50 anos nos anos 50, tenha uma expectativa de 70, 80, 90 anos hoje, em 2020. Foram as vacinas que fizeram isso. Foi melhorar o saneamento, foi melhorar a condição da água. Foi isso que trouxe a gente até aqui. A ponto de hoje a gente morrer das doenças da supervelhice. Câncer e as doenças degenerativas do sistema cardiovascular, respiratório, renal. Doutor Enes, muito obrigado pela participação do senhor nesse programa de estreia aqui do Câmara Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e agradecer muito à Câmara Municipal de Extrema por mais essa inovação na área da comunicação. Obrigado, Mendes. E obrigado você, cidadão, pela sua participação, pela sua audiência e até o próximo programa.